Está começando mais um Café Consciência e o assunto de hoje é a economia criativa no ramo da moda e o convidado é o professor Lucas da Rosa. Seja muito bem-vindo, professor, ao Café Consciência. Muito obrigado pelo convite para eu poder participar da Semana Acadêmica de Moda aqui da Chapecó. Bom, então para a gente começar, o que é a economia criativa e qual a relação dela com a moda? Bom, a economia criativa, ela vai trabalhar diretamente com as ações e ativos que envolvem melhorar a capacidade humana para que ela possa usar muito mais seu conhecimento e unir as questões econômicas com as questões criativas, que elas não fiquem descoladas, em que não haja separação entre essas questões, em que a gente possa olhar o mundo e que possa olhar o mundo de uma forma inovadora e transformadora e que esse olhar inovador e transformador ele resulte em economia para uma sociedade que está vivendo. Bom, e a economia criativa ela pode fortalecer uma cultura na medida que ela produz em cima do que as pessoas vivem já? Essa é uma das principais propostas e um dos principais desafios quando você vai utilizar os estudos da economia criativa e usar nas comunidades. Então, você já tem um conhecimento lá pré-estabelecido, já tem um conhecimento empírico, e quando você vem com a economia criativa, você ajuda a organizar através dos estudos, e essas pessoas elas vão usar mais ainda o seu potencial, e esse potencial vai fazer com que eles sejam mais sustentáveis, aquela comunidade, aqueles negócios que estão naquele lugar, eles vão ser mais sustentáveis economicamente. Bom, um dado levantado pela ONU no ano passado, ele mostra que 10% do PIB mundial já era em cima da economia criativa. Isso é um indício de uma nova fase econômica em que o mundo se volta para um novo modelo de economia ou não? Esse modelo que está sendo agora, que o Ministério da Cultura ele abarcou e em qual a moda e também outros setores eles estão inseridos, faz com que essa economia que antes era muito dispersa e desorganizada, ela passasse a ser organizada no Brasil a partir do ano de 2009. Então, em 2009, essas teorias elas começaram a engatinhar, foram trazidas, sendo organizadas no Ministério da Cultura. Em 2011 saiu um livro do próprio Ministério da Cultura indicando quais são as metas que eles pretendem fazer e principalmente que abarcam principalmente as questões ligadas à arquitetura e urbanismo, ao artesanato, ao design e à moda. Então, organizando esses estudos é muito mais fácil contribuir para que esses setores eles também usem mais seu potencial criativo para fazer com que a sustentabilidade da sociedade, tanto em termos sociais, econômicos, ambientais e culturais, eles sejam fortalecidos e permitam que as pessoas vivam a partir desses negócios, né, que usam esse modelo de gestão para os seus negócios, né? Bom, esse modelo de economia, ele facilita o empreendedorismo, principalmente dos jovens que estão pensando em criar alguma coisa, o próprio negócio? Sim, ele não só ele contribui para os negócios que já existem, porque ajuda a atualizar, principalmente em relação às teorias, em relação ao novo modo de ver a sociedade, né, e ver o seu negócio, e automaticamente os jovens que estão muito conectados hoje em dia e que têm uma relação, têm um trânsito assim pelas teorias, pelas práticas, de uma maneira diferenciada e que a tecnologia informatizada contribui bastante, eles têm um domínio muito grande, contribui muito para que esses negócios eles se fortaleçam e cresçam e sejam um nicho de mercado em que eles podem atuar diretamente. Bom, então, professor, a gente vai dar uma pausa agora para o intervalo e volta já. Fique com a gente. E voltamos com o Café Consciência, que hoje recebe o professor Lucas da Rosa. E o assunto é economia criativa. Então, professor, quais os principais desafios que a atividade precisa passar para ser difundida ainda mais? O circuito comercial ele ainda cria um pouco de barreiras contra isso? Na verdade, voltando ainda, como no ano de 2009 começaram a economia criativa, ela começou a se tornar mais difundida no Brasil e mais organizada,
A própria moda e a indústria da moda em si, o setor de moda em si, como os outros setores também que fazem parte, são diretamente vinculados à Secretaria da Economia Criativa, eles começaram a ter uma visão um pouco diferenciada. Ainda não é algo muito difundido, entretanto, nas questões ligadas a quem trabalha mais ligado ao universo da moda e da arte, ou quem trabalha no universo industrial, no universo comercial, ainda é um pouco místico ainda nesse universo, porque todo o trabalho que está sendo feito, ele está sendo divulgado, aos poucos ele está sendo implementado nos negócios e ele está engatinhando. Então, o que existe ainda não é uma resistência, mas é um pouco de desconhecimento desses negócios e como eles podem se apropriar desses estudos para poder fazer com que os seus negócios eles possam ter um melhor posicionamento no mercado, né? Então, não é uma questão de ter mais resistência ou menos resistência, é uma questão de desconhecimento mesmo, principalmente por aqui no Brasil ainda ser uma coisa nova, ainda não é uma coisa, são estudos antigos já que existem, né? Não antigos, né? Mas assim, não é muito recente, mas no Brasil a forma como está sendo difundida agora é uma forma recente, tanto que nós estamos construindo o plano setorial que começou lá no ano de 2009 para a moda, para o setor de moda, e ele ainda está em construção. Nós estamos no ano de 2014 e agora, em novembro, que termina a consulta pública para que no ano que vem que ele possa ser aprovado no Conselho Nacional de Políticas Culturais e a partir da sua aprovação que ele se torne um livro e que as pessoas possam ter acesso e saibam diretamente como que o setor público ele pode contribuir para que a economia criativa fortaleça os negócios e também como o setor privado ele pode se apropriar desses estudos e desse apoio que o setor público está dando para que a economia criativa ela possa realmente incidir diretamente nos negócios de moda, né, no Brasil. Bom, então, professor, um livro lançado em 2008 pela escritora Ana Carla Fonseca Reis colocava que a economia criativa era uma das características dos países em desenvolvimento. Hoje continua sendo assim ou o mundo ele passou a olhar de uma nova forma esse modelo de desenvolvimento? Na verdade, no mundo, em vários países já é bem mais, bem avançado, são bem avançados esses estudos. E não é muito recente que eles já se organizaram e fizeram com que as questões culturais, as questões criativas do país fossem organizadas e se tornassem fontes de rendas para vários setores da economia. E no Brasil, então, ainda no nosso país, especificamente, é uma coisa que está engatinhando, não é algo assim muito bem entendida, nem é uma questão de ser aceito ou rejeitado, é uma questão de não ser bem entendida e não saber de que forma que eu posso utilizar esses estudos para fazer com que os setores da economia, eles sejam beneficiados, né? Então, esse é o principal, se for considerado um entrave, seria esse o principal entrave, né? Que, principalmente no setor de moda, como que as questões ligadas ao Ministério da Cultura, no nosso caso específico do setor de moda, eles podem incidir diretamente e essas políticas públicas elas podem alavancar os negócios de moda, porque o Ministério da Cultura quando a gente fala em Ministério da Cultura, a maioria das pessoas pensa, eles abordam e trabalham com as questões ligadas somente à arte. Então, existe uma visão bem da antiguidade em que o Ministério da Cultura cuida das artes. Não, ele cuida da cultura do país. Então, hoje em dia se tem uma visão bem mais abrangente e a cultura, no nosso caso, do setor de moda, a cultura de moda ela é muito importante e ela conta não só em termos de tradição, mas também na sociedade contemporânea ela conta um pouco de como ela é, como ela está organizada a nossa sociedade. E a cultura de moda, se a cultura de moda tiver aliado com as políticas públicas culturais do Ministério da Cultura, consequentemente os negócios de moda também passam a ter uma nova visão, né? E principalmente não pensam somente que o setor de moda só faz roupa. Então, também vai se desmistificando também essas questões em que o setor de moda porque a moda, se a gente for olhar a grosso modo, ela está dividida nas questões de moda ligado à moda enquanto fenômeno social e econômico e a moda enquanto expressa no vestuário. E os próprios estudos já estão começando a mudar de visão e os próprios empresários estão vendo a importância que a cultura de moda no país
Tem, que ela vai muito além de só vestir as pessoas. Bom, e então com esse apoio que a economia criativa na moda pode receber do governo, qual que é a melhor maneira dessas comunidades se apossarem da própria cultura e transformar isso numa fonte de renda? Quais são os principais objetivos que se tem dentro disso e quais são as principais barreiras que eles ainda encontram? Por exemplo, já saíram alguns editais do Ministério da Cultura, através da Secretaria da Economia Criativa, em que beneficiaram principalmente as instituições de ensino. E, novamente, tem um novo edital aberto em que as instituições de ensino elas estão sendo beneficiadas, porque às vezes os ministérios ou a gestão pública, ele lança no mercado determinadas ideias, determinadas propostas, só que não trabalha as questões ligadas à educação. Então, se você trabalha com as questões ligadas à educação, é mais vantajoso você trazer essas comunidades, que sejam de artesãos, seja de empresários, sejam de estudantes. Se a instituição de ensino ela estiver recebendo apoio do setor público, ela vai poder se preparar melhor para poder receber esse público e automaticamente ela vai trabalhar um processo de educação em que vão ser desmistificadas e vão ser alinhados determinados pensamentos para que não se gere discrepância e também acabe se pensando que a economia criativa de repente poderia beneficiar os negócios de um jeito e as comunidades de um jeito e na verdade poderiam ser de um outro jeito e de repente esse jeito poderia ser até melhor, né? Porque o processo de educação, ele antecede, inclusive, o processo de gerar uma cultura no lugar, né? Então, por isso que eles estão investindo bastante para que as instituições de ensino, elas contribuam para que a economia criativa, ela possa ser mais entendida por quem trabalha diretamente já no mercado e fortaleçam as comunidades, sejam elas mais ligadas ao setor industrial, seja ela ligada mais ao setor artístico, indiferente do setor que ela está mais ligada, mas que ela contribua e que fortaleça e que esses negócios eles saiam mais fortalecidos e mais preparados para poder enfrentar a sociedade que está esperando as coisas que eles vão colocar na sociedade, os produtos que eles vão colocar na sociedade, né? Professor, muito obrigado pela tua participação aqui no Café com Ciência. Eu que tenho esse agradecimento por poder ser convidado pelos organizadores do evento e poder contribuir um pouco aqui com as questões as quais eu faço parte já desde o ano de 2010 e mesmo fazendo parte desde o ano de 2010 ainda tem várias questões que eu estou estudando, estou aprendendo para poder compartilhar e fazer com que realmente o setor de moda e a cultura de moda do país ela seja mais reconhecida e contribua com as comunidades que tanto carecem ou às vezes até não carecem, mas elas podem ser mais fortalecidas com as questões ligadas aos estudos da economia criativa. Ok, professor, muito obrigado. Você pode conferir esse e outros programas no site da UNO Chapecó, unochapecó.edu.br/UnoWebTV. Até o próximo programa.